Alô, alô, estamos ao vivo ou também estamos na versão aí para Spotify, tal. Vou começar. Alô, alô, tudo bom, turma? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Telefonemas. Eu sou o Vinícius Félix. O Telefonemas é o nosso podcast de bate-papo, de conversa. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa ideia, né, de tentar escutar as pessoas, perceber as histórias delas, seja pelo tom de voz, pelo tempo que a gente dedica. Opa, olha o meu microfone aqui, ó. Ao tempo que a gente dedica as respostas, né, para ouvir nessa quase, digamos assim, contraposição que a gente quer fazer com o ambiente que a internet virou hoje nas redes sociais, que é tipo assim, todo mundo resumido a tags, a frases, né, a ideias muito curtas, e a gente quer adicionar uma complexidade aí ao game para melhorar o debate. A gente sente que o debate está muito fraco no Brasil, muito empobrecido. Por causa disso, a gente está acreditando numa distorção da realidade. A gente vai corrigir essa distorção? Pô, longe disso, né? Mas a gente quer mexer nas coisas. E eu quero hoje conversar aqui com uma pessoa muito legal, muito especial, que é a Clariene. E a Clariene me Obrigada. chama muita atenção porque ela tá na rua trabalhando, mas a gente conhece muito da experiência dela justamente pelas redes sociais, onde ela tem muitos seguidores. E eu fiquei pensando, eu fiquei achando muito legal uma pessoa que não é influencer, mas é um pouco influencer, será? Tem tantos seguidores. Clariene, me explica essa história. Seja muito E bem-vinda. Como que você tá? oi, gente, tudo bem? Prazer imenso estar aqui. Então, meu nome é Clariene, tá? Eu tenho 29 anos, eu sou natural de São Paulo, de São Bernardo do Campo, e eu moro há 7 anos já no Mato Grosso, em Cuiabá. Eu vim para cá fazer faculdade e aí, por enquanto, estou por aqui. E aí foi um negócio que assim, eu nunca pensei em ser influencer, em ser blogueira, tipo, não era uma coisa que estava dentro das Seu minhas radar. metas. E aí um dia eu comecei, acho que era uma dessas threads que era um like, uma curiosidade. Eu coloquei um like, uma curiosidade sobre uma mulher negra na medicina. E aí eu fui dormir, quando eu acordei tinha mais de 5 mil seguidores e foi crescendo, 10 mil, 11 mil. E deu não sei quantos K aquilo ali, aí ficou bem assim, fiquei famosa, aí me chamaram de The Intercept, e aí eu fiquei, gente, o que tá acontecendo? E eu sempre contei as coisas lá, mesmo quando eu tinha poucos seguidores, muito das minhas vivências do dia a dia, né? Sendo uma mulher negra, fazendo um curso que é muito elitizado ainda, né? Que é a Sim. medicina. E a minha experiência, assim, pessoal, vendo, colocando raça, colocando gênero ali no meio, colocando as minhas experiências, né? As minhas subjetividades. E aí a galera gosta muito, é engraçado, porque eu não escrevo assim pensando que são centenas de pessoas, tem hora que eu esqueço que são milhares de É pessoas. como se ninguém estivesse vendo, né? Exato, eu acho que o Twitter ainda eu tenho 2 seguidores, meus amigos. É muito bom isso. Ontem, essa coisa que você falou de pensar gênero também é muito. Eu acho que até a gente percebe em detalhes. Ontem eu vi você tweetando, pô, tava na ambulância, só tinha homem aqui e os papos vão da risada Aham, ao desespero, né? Eu falei, cara, é muito exatamente. isso. É muito isso. Era uma equipe só. Esses dias eu estou trabalhando na ambulância e as equipes têm sido sempre um médico, um enfermeiro e um condutor. E o enfermeiro e o condutor têm sido sempre homens. E é assim, tem hora que você dá risada, que é um papo super legal, fluido. Tem hora que é uns absurdos, assim, que você fala, meu Deus do céu. Tipo assim, chama a polícia, porque Chama tá o SAMU super. literalmente. Exato! Tá uma bagunça. E é muito engraçado, assim, essas subjetividades. E aí a gente vai conversando com outras pessoas. E é legal essa troca. Eu acho muito legal, assim, a troca que tem na internet, que foi o que você falou, não é. Eu sinto que não é resumido só a hashtags ou aparência e tudo mais. Eu falo muito, assim, eu me mostro muito real ali. Muito, E é muito. muito bom ver as trocas. Por exemplo, ontem eu falei que eu peguei parada cardiorrespiratória e eu cheguei em casa, achei que o meu rendimento não foi o suficiente, eu posso melhorar. E aí eu peguei os livros e comecei a revisar tudo. E aí eu falei isso no Instagram, e aí as pessoas falaram, nossa, que legal, tipo, que humildade. Eu falei, não é humildade, é tentar ser um profissional melhor, né? Todo mundo Sim. deveria tentar ser assim. E até mostrar um aspecto da profissão, né? Porque é uma profissão que lida com essas questões, né? Tipo assim, é muito delicado, né? Exato. E um Mas você monte de tá. gente acha que é só glamour, né? Porque, infelizmente, a maioria das pessoas que estão aí falando sobre medicina acabam que glamorizam muito, assim, como se fosse só bonito, só It's a Beautiful Day to Save Lives, né? Igual diz É, o cara do Grey's Anatomy. Não é só isso, tem as dificuldades,
tem a falta de equipamento, tanto o particular tem problema quanto o público tem problema, tem os desaforos, tem as agressões verbais, físicas, tem muita coisa, assim. Então, assim, as pessoas glamorizam muito como se fosse só Total. a Disney, não é. É muito bom, por exemplo, quando você acaba uma ocorrência, quando eu acabo o final de um dia, eu consegui, igual uma paciente que estava entrando em coma por hipoglicemia, a gente conseguiu fazer ela voltar, é um dia, assim, É que uma eu ganho. vitória, né? É uma vitória, mas igual ontem que a gente teve paciente que foi a óbito, é uma tristeza. Eu cheguei em casa, assim, totalmente derrotada. Então, existe esses dois lados aí, que muitas pessoas não mostram, né? Sim. Eu acho que uma coisa que eu percebo, assim, é que a medicina é muito tratada como esse lugar que você falou, né? De glamour, de grana. Uhum. E uma coisa que a gente foi. Acho que muita gente foi perceber só agora na pandemia, o quanto que tem um aspecto empresarial que fica meio escondido, mas que é muito importante, que, por exemplo, quando os hospitais lotaram e a gente viu a forma que os profissionais foram cuidados, né? Tipo assim que a coisa desafogou um pouco, muitas demissões, a gente vendo relatos de demissão e, tipo assim, Sim. É um negócio, a saúde é um virou. negócio como qualquer outro, né? Não tem esse A gente cuidado vê a que mais. a gente vê que os bens, assim como a gente diz, inalienáveis, né, que deveriam ser saúde, educação, moradia, viraram tudo lucro, viraram tudo moeda de troca, mercado. E a saúde não é diferente. E aí eu formei no meio desse ano, em agosto, e aí, assim, a gente já tinha essa noção, mas o meu hospital era um hospital público, né, de Universidade Federal. E aí, quando você vem para o mundo real, você começa a ver que as pessoas visam mais o lucro do que a vida da pessoa, que, tipo, dane-se se morrer, o importante é o dinheiro estar na conta, você começa a pensar assim, gente, virou uma moeda de troca onde a vida não vale nada, e só vai técnicos, as pessoas da limpeza, todo mundo do hospital, seguranças, todo mundo deu sangue ali. E aí, agora, assim, deu uma desafogada, demissões em massa. E durante esse tempo que a galera esteve trabalhando, assim, heroicamente, não teve bônus de salário, não teve acréscimo de nada. Quem ficou doente, é o que você falou, era descartável, podia ser mandado embora. Não tem testes para todo mundo, por exemplo. O certo seria todo profissional ser testado antes de trabalhar, é o mundo ideal, ou pelo menos uma vez por semana, e a gente não é. Então, assim, a gente vê que tem muitas problemáticas e a gente também é só mais um peão ali no jogo, né, de xadrez. A gente não é nada. E isso é muito triste, porque quem cuida de quem cuida, né? Não tem esse cuidado. É muito delicado. Antes de eu querer saber, eu quero saber mais da sua história, Clariane, mas essa pergunta é quase inevitável. Como que você encarou a pandemia? Assim, eu não queria nem saber. Assim, o que eu fico curioso, assim, tem vários momentos que são, acho que muito. Que a gente precisa conhecer. Mas uma coisa que a gente pode dividir essa resposta lá em três, né? Porque o conhecimento da pandemia, quando aquela notícia chegou para vocês, Uhum. falou: caramba, será que vai vir assim? Será que vai ser isso mesmo? Aí como que foi esse durante e como tá sendo esse quase pós, assim? Se você Uhum. puder explicar a sua sensação nesses três momentos. Claro. Sim, eu assim, eu lembro que o primeiro caso, meu hospital virou referência, né? E aí a gente, primeiro caso, chegou lá e a gente estava todo mundo ainda assim, o que está acontecendo? Usa máscara, não usa máscara, assim, porque foram bem aqueles primeiros dias ali em março. Mano, eu lembro de ir no aeroporto sem máscara, assim, porque era recomendação, que loucura. Aí eu lembro assim, eu fico vendo que tem uma foto minha dos meus amigos, os três abraçados, sem máscara, que foi o último dia normal das nossas vidas, a gente brinca, que foi na última semana, na outra semana começou a pandemia. E aí eu lembro que eu fiquei muito apreensiva, aí o nosso internato, né, que são os 2 últimos anos da faculdade, que é só estágio, parou. Então, assim, foi um momento assim muito delicado e muito assim de instabilidade, porque eu não sabia o que ia acontecer. Eu ia voltar para a faculdade, não ia, eu ia formar, não ia, e aquele medo extremo da minha família, porque eu e os meus irmãos temos asma. E o meu pai tem Caramba. diabetes, minha mãe tem hipertensão. Então, assim, todo mundo é grupo de risco. E aí eu ficava morrendo de medo, porque meu irmão pegava transporte público todo dia para trabalhar, o outro, e eles trabalham em serviço pesado, com público também. Então, assim, eu ficava
assim, todo dia para mim era estressante. Aí eu assistia TV, eu chorava. Eu tive muitas crises de ansiedade, assim, o meu psicológico piorou muito durante esse tempo. Até que eu falei assim, não vai dar. E aí eu fui para casa da minha mãe, né? Fui morrendo de medo, mas eu fiquei uma semana isolada aqui. Aí fui com todo o aparato, N95, cabelo preso em lenço, assim, tudo. Cheguei em casa, retirei toda a roupa, lavei. E nos primeiros dias eu nem chegava perto, assim, da minha mãe. A gente ficava naquela distância. Aí quando passou a janela, aí eu fiquei em casa com a minha mãe, foram uns 8 meses o internato parado, eu em casa, e tentando não surtar, né? E aí comecei a estudar para provas de residência, fazer atividade física dentro de casa e ficando presa ali. Aí depois a gente voltou no final do ano, novembro, mesmo sem vacina. E aí a gente voltou naquela de não tem vacina, tem que continuar se cuidando, e aí eu lembro que eu mudei toda assim a rotina assim da minha casa, eu comecei a ter um cesto de roupa só para roupa de rua. Eu chegava em casa, comecei a ter tipo uma estante só para colocar tudo que vinha da rua, álcool, aí eu tinha álcool em gel, álcool normal para desinfetar tudo, entrava direto pro banho, tipo, a rotina mudou toda. E aquele medo assim, né, de vai pegar, não vai. Aí alguns colegas tiveram, né? Aí veio a primeira dose, que foi assim um alívio, assim, eu não sei nem descrever. Eu lembro que eu e minhas amigas fomos tomar juntas e a gente chorava assim, porque a gente falava, nossa, agora eu posso não passar para minha família, né? A gente ainda tinha poucas pesquisas e tal, hoje a gente sabe que, né, mesmo com a vacina transmite, mas a gente tinha ficado muito feliz. E aí chegou o terceiro momento, que foi quando eu formei, que logo quando eu formei a gente estava lá naquela fase de vacinação assim altíssima, então as pessoas super protegidas, e eu lembro que eu não peguei Covid. Foi estranho, porque eu comecei a trabalhar e voltou a ter as doenças normais, infarto, diarreia, vômito, dengue. E aí, de repente, agora, quando foi em dezembro, que as famílias começaram a se ver, Natal, Ano Novo, começou aquele Aí explodiu. boom de síndrome gripal. E aí, assim, eu lembro que tinha plantões que atendia 100 pacientes, 90 eram síndrome gripal. E aí, quando Covid, né? chegou. E aí quando foi indo, começamos a fazer os testes, Covid. E agora as pessoas já chegam com o teste falando, é Covid. E aí agora, por exemplo, na ambulância, a gente vai atender o paciente, estou com Covid. E a gente lá na cara do paciente. e aí, e aí a gente Tranquilo, fica. tranquilo. Porque quando eles avisam antes, a gente tem um protocolo, a gente se paramenta com uma roupa toda impermeável e tudo mais. Mas tem vezes que eles não avisam, então chega lá, pá. E aí, agora, assim, a gente está vendo esse crescimento extremo de novo, vendo idosos falecerem, né? Porque já tem o sistema imunológico comprometido. Criança agora está pegando, que antes não estava. Então, assim, eu vejo que está um caos e a gente está mais despreparado do que antes, porque a primeira onda a gente estava despreparado, mas ali na segunda já tinha os hospitais de campanha, as enfermarias Covid, os leitos Covid. Agora eles desfizeram tudo, né? Eles desfizeram toda essa estrutura, os governos. E aí agora a gente está voltando a ter um monte de casos e eles não estão refazendo as estruturas. A gente vê que os casos estão subindo, não está tendo vaga, de novo, sabe? Como se fosse um remember, assim, um replay. Eu fico, meu Deus do céu. Bizarro, né? A gente já teve essa história, todo mundo já viu isso. Porque os governantes não estão fazendo os hospitais de campanha de novo, sabe? E aí o medo vem de novo, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Vai ter outra variante? Vai ter outra doença? Porque, por exemplo, aqui no Mato Grosso, que é uma região tropical, a gente está tendo H3N2, Covid e dengue, tudo junto. E Sim. as doenças têm sintomas parecidos. Então, assim, o que é? Geralmente a gente chega o paciente, eu peço todas as sorologias e todos os tratamentos das três são tratamentos que a gente chama de suporte, né? Não tem uma medicação correta. É só remédio para dor, remédio para febre, repouso, hidratação. Então, assim, é Em muito 15 dias tá desesperador. melhor. É. E 15 dias vamos torcer para estar melhor. Nossa, isso é muito, sei lá. Tem até uma coisa assim. Tem um tweet recente que o nosso amigo Gonzo aqui do Telefonemas compartilhou, que uma pessoa falando assim: a gente não pode aceitar isso como normal, né? Que a doença seja o normal, porque existe uma forma efetiva de combater ela, assim, e eles conseguiram colocar na nossa mente que é um dado da natureza. Ah, a pandemia tá aí, sempre vai existir, né? Tá Não, tendo quase. Até acho que a conclusão que. Não foi a MS que postou, alguém postou, ah, a pandemia está acabando, mas a Covid vai estar sempre por aqui. É muito louco, porque eu pensando,
não era para ser isso. Tem uma técnica clara que assim, o bagulho some. Mas não, parece que a gente quer conviver. É bizarro. É bizarro. Mas, Cleline, vamos para sua história, porque quem te vê hoje falando como médica e deve talvez imaginar, nossa, acho que deve ser o sonho dela desde a infância, né? Porque médico, assim, é um sonho que veio não tarde na sua vida, mas relativamente quando já tava assim, na hora Sim, de escolher, né? Como que foi exato. isso? Então, a minha mãe é professora de português e inglês, né? Ela fez Universidade Federal. Meu pai é engenheiro eletricista. Então, eles sempre foram assim, como os dois fizeram faculdades, os dois são duas pessoas negras, eles sempre incentivaram o estudo para mim e meus irmãos, e para a gente sempre foi uma possibilidade de fazer faculdade, bem diferente de muitas pessoas no Brasil. A gente nunca teve dúvidas que podia fazer faculdade, faculdade era Sim. uma possibilidade. Então, eles sempre deixaram muito aberto o leque para o que a gente quisesse. E eu não via nada assim, conforme foram passando os anos, eu não via nada que eu realmente gostasse. Porque, por exemplo, meus irmãos foram para o lado do meu pai, minha irmã também para as exatas, todo mundo foi para engenharia. Então eu vejo que assim, desde Aí você pequena, ficou minha se irmã, sentindo sozinha. eu falo que eu sou a ovelha desgarrada do grupo, porque todo mundo foi fazer engenharia, eu fui a única que não fui, porque não sou boa em exatas. Então, tipo assim, a minha irmã ela tinha 5 aninhos, ela já ia atrás do meu irmão mais velho, Caramba. que tava arrumando lâmpada, coisa, e ela ia ajudar a entregar as chaves. Tipo, minha irmã com 10 anos já sabia o nome de todas as chaves da caixa de ferramentas, sabe? Minha irmã hoje em dia troca lâmpada, Diferenciada. troca tomada, totalmente. E aí, e já eu não sabia nada, né? E aí eu via que eu era muito boa, assim, com é, letras, por exemplo, eu gostava muito de ler livros, gostava muito de literatura, mas eu não me via sendo professora, igual a minha mãe. Porque eu acho que você tem que ter, assim, você controlar 40 crianças dentro de uma sala, você tem que ser muito bom. Loucura, né? Você tem que ser muito bom. Eu não me via assim, essa capacidade. Embora, e eu via que eu gostava por hobby. Eu gostava de ler livros de literatura por hobby. Aí a gente pensou assim, ser tradutor por conta de fazer curso de outros idiomas, tal, mas aí eu também fiquei pensando, mas eu vou ficar o dia inteiro sozinha. Eu adoro falar. Sentada. Exato. E aí eu acho que Pira. aí o meu avô ficou doente, né? Minha avó tinha falecido, mais ou menos 6 meses depois ele ficou doente. E Aham. aí eu que ficava cuidando dele, eu ia no hospital ficar lá com ele e tudo mais. Aí eu vi que eu gostava muito dessa parte do cuidar, quando os médicos chegavam, que faziam aquela visita, né? Que fica todo mundo em volta, eu vi que meus olhos brilhavam, assim, eu gostava bastante. E aí eu vi um desses, acho que foi um desses programas que fala de universidade, né, de carreiras, e aí tinha medicina, eu falei, nossa, eu acho que é isso que eu Achei. quero fazer. Achei, porque nenhuma outra coisa tinha me atraído até então. E aí eu comecei a jornada, porque eu sou de escola pública, né, com muito orgulho, e aí eu não tinha tido a base necessária para estar né, no mesmo ponto da galera que faz medicina, porque o pessoal que presta medicina é geralmente gente que quer desde sempre, desde a infância, e muitos são de escola particular, Sim. fazem cursinhos antes. Então, assim, eu não estava no mesmo pé de igualdade, mas eu tenho, graças a Deus, eu tenho um pai e uma mãe que eles são muito, muito, muito legais e muito parceiros. E eles falaram: não, a gente abraça esse sonho contigo, a gente tem como, né, pagar cursinho e tudo mais, vamos Segurar embora. a onda. Exato. E aí foi 1, 2, 3, 4. Eu fiz 5 anos de cursinho até poder estar no mesmo patamar da galera, para ver como o nosso ensino, infelizmente, é muito deficitário. Mas também faço a crítica de que o ensino, sim, público, como saúde e tantas outras coisas, é sucateado, a gente sabe por que é sucateado, mas também os vestibulares, eles são uma decoreba, né? Eles não são feitos realmente para medir o seu conhecimento. Ele é feito para quem consegue decorar um número maior de informações, passa. Exato. E eu não consigo decorar as coisas, eu tenho que aprender o porquê, o mecanismo. Então, demora mais para eu conseguir aprender alguma coisa por conta disso. Não adianta só você virar para mim e falar força é igual massa vezes aceleração. Eu tenho que entender o E porquê. daí? E daí, exato. Não, eu te compreendo porque eu lembro de no cursinho ter essa dificuldade, assim, de aquela coisa mecânica, assim, e aí eu ficava louco de ver, assim, pessoas que tinham, porque tem gente que tem essa facilidade. Eu lembro que tinha um colega que ele, assim, ele pegava o caderno de resposta
e ir embora. E tipo assim, cara, eu não tô entendendo nada. Assim, tipo, você tô na primeira questão, eu tô pensando É, aqui, elaborando. é isso mesmo. E era por exemplo, era um cara que queria fazer medicina, se eu me lembro bem. E tipo assim, é uma habilidade, né? Mas eu fico pensando assim, É. será que só essa habilidade dá conta, né? Porque é o que você falou, pô. Uhum. Tem que ter razão. Hoje em dia eu vejo que o meu jeito de pensar é um jeito muito bom para a profissão que eu escolhi, porque eu tenho muito raciocínio clínico. Assim, para mim as coisas elas têm um porquê. Foi o que eu te falei, não adianta só lançar uma fórmula. Para Sim. mim eu tenho que entender o porquê. E a partir do momento que eu entendo o porquê, minha mente começa a trabalhar. Então eu vejo que isso foi muito bom para mim, porque agora quando eu vejo um paciente, alguma coisa, minha mente já começa a trabalhar ali em todas as possibilidades. E aí eu vou tipo como se fosse um fluxograma dentro da minha própria cabeça indo atrás. E assim, eu vejo que isso é muito bom. Tenho conseguido acertar vários diagnósticos, fazer várias coisas e tem sido muito gratificante. E aí eu fiz esses 5 anos de cursinho, fiz prova em vários lugares, e aí quando chegou no último ano, eu não tinha passado em nada, e aí eu já tinha desistido, e aí quem me colocou no Enem, no SISU, né, eu tinha feito SISU, mas nem olhar o resultado, foi minha irmã. E aí as notas davam para cá, para o UFMT e para o FIPEL em Pelotas. E aí eu falei assim, não, vamos para um lugar quente. Mal eu sabia que aqui era muito quente. As ideias dela. E as ideias, eu não gosto de frio, aí vim. E aí no começo foi Mas aquela precisava tanto. né? Aí foi aquela adaptação, ficar longe da família. Eu sou muito apegada à minha família, ficar longe. Fiquei muito mal, assim, fiquei bem triste. Mas eu fiz amigos, assim, muito incríveis aqui. Eu fiz umas ótimas amizades, assim, que foram pessoas que Legal. foram minha família aqui. Então, valeu muito a pena. A faculdade também é muito boa. Hoje eu vejo que eu provavelmente teria perdido muito se eu fosse para outras faculdades, porque aqui os professores trabalham bastante raciocínio clínico, esse lance assim, trabalham muito do jeito com que eu aprendo as coisas, e aqui é um centro de referência de doenças infecto-contagiosas e tropicais. Então, aqui é centro de referência do Brasil de hepatite, de hanseníase, de várias doenças legais. E no caso de pediatria, por exemplo, é o centro de referência para doenças raras. Então eu já vi de tudo, é muito legal porque tem coisas que tem gente que tem 20 anos de profissão e não viu, aquelas coisas de Grey's Anatomy, sabe? De ossos de vidro, ossos de pedra, não Caramba. sei, eu já vi tudo. Então assim, é muito legal porque foi uma educação bem rica, eu acho. Eu acho que eu me tornei assim, quem passou por aqui e soube aproveitar, pegou muito conhecimento assim importante. Eu acho que a gente teve um crescimento muito grande como profissional e como ser humano, porque tinham professores que eram incríveis assim na humanidade, colegas que eram residentes, né, que é o pessoal que está fazendo especialização, que também eram assim fora de série. Então foi uma experiência muito boa. Teve as partes ruins que sempre Sim. tem, mas também foi uma coisa muito boa, assim. Eu vejo A- hoje um saldo positivo. Apesar dos obstáculos, acabaram te ajudando, né? Sim, foram muitos, porque aí a gente Se você entra. tivesse passado de primeira, perto de casa, talvez você Nossa, com tivesse. certeza eu não seria a mesma pessoa. Com certeza não, porque eu acho que eu ia achar que tudo era fácil, né? Igual eu vejo Exato. quem passa com 17 anos, tudo é muito fácil. Eu acho que o ego ia subir demais, né? Porque o povo também acha que é Deus, porque passou rápido. Então eu acho que eu ia ficar com o ego muito alto. Eu acho que eu não teria crescido tanto emocionalmente, assim, psicologicamente, porque eu tive que passar por dificuldades, né? Me adaptar a morar longe de casa, morar sozinha, viver sozinha, me virar mesmo, tipo, sem ter papai e Você mamãe chegou a para ficar. gritar. No Intercept, você relata, né? Você chegou a ter uma depressão, né? Tive. E tem Porque até ficar hoje, né? sozinha numa. Trato Sim, né? até hoje, porque aí eu vi que eu desenvolvi, que eu comecei a ficar fraca e perder o prazer nas coisas habituais. E aí eu desenvolvi na faculdade, eu desenvolvi depressão e ansiedade, né? E trato até hoje, faço terapia, vou no psiquiatra, e aí eu vejo que isso também foi outra coisa que eu comecei a falar na internet, que não é vergonha nenhuma, né? Porque Sim. a gente lida como uma fraqueza, né? As pessoas lidam como se fosse uma fraqueza, como se fosse você fosse fraco. E eu também achava que eu estava sendo fraca. E aí eu comecei a entender que, sei lá, ninguém chama um diabético de fraco, ninguém chama um hipertenso de fraco. Ninguém chama uma pessoa que tem lúpus de fraco. É uma doença. Então, assim, por que as doenças psiquiátricas são vistas nesse espectro, né? De é só querer, é falta de Deus, é só força Força de de vontade, garoto. vontade. É.
Como que é? Levanta, bota o cropped. Bota um cropped aí, meu, e sai dessa. Sai dessa, não é. E aí eu falo também sobre isso bastante no Twitter e tal, porque eu vejo que humaniza muito a mim, mas humaniza muito as outras pessoas. Tipo, muita gente eu vejo que conversa comigo e agradece porque achava que era só ele, ou achava que ele era fraco, ou achava que não ia conseguir, porque mostra que é uma possibilidade. Você não precisa ser o, sei lá, o Rambo ou a pessoa perfeitinha para você conseguir fazer, por exemplo, uma faculdade, fazer, sei lá, apresentar trabalhos, que as pessoas acham que essas coisas são incapacitantes, né? Uhum. E eu acho que até que, assim, elas podem te dificultar, mas não é impossível, né? Então eu até gosto de falar sobre isso para a gente tirar um pouco desse estigma, né? As doenças psiquiátricas têm muito esse estigma. E eu gosto de falar que, assim, gente, eu sou uma pessoa normal, eu tenho também, eu tenho essa doença, mas assim, eu sou funcional igual todo mundo, eu acordo, eu trabalho, eu vou na academia, eu vejo meus Tá tudo amigos. certo. É, Que interessante. Mas uma coisa que eu fico pensando assim, essa noção demora a chegar, né? Como que, quando você tava ali naquele momento, como que você lidou com isso? Porque parece até uma contradição, né? Tipo assim, pô, tô aqui realizando o sonho, tô na faculdade, mas eu sou atingida por essa coisa que eu não sei explicar, né? Você lembra desse exato. primeiro momento? Eu lembro que quando a minha psicóloga falou que talvez eu devesse procurar um psiquiatra, eu falei, mentira, não precisa disso. Você Ei, tá errada. E aí, quando eu fui, eu falei assim, eu vou só para provar que ela não sabe o que tá falando, para você ver a arrogância, né? E aí, sim. eu fui sair de lá, pá, com o diagnóstico na minha cara. E aí, assim, foi um momento muito conturbado por causa disso, que eu ficava, gente, mas por quê? Porque a gente também se questiona, né? Entra nessa pira aí psicofóbica, que eu ficava, gente, eu não tenho motivo para ter depressão, né? Pô, meus pais são maravilhosos, eu tenho irmãos que eu adoro, né? Tô realizando meu sonho, não posso. Até que a gente começa, aí eu fui, não desisti, acho que a minha salvação foi que eu persisti muito na terapia e no psiquiatra, tipo, eu não deixei de fazer nada que eles mandavam. Então, assim, não deixa de fazer atividade física, que é muito importante. Nunca deixei. Não deixa de fazer a terapia, não deixa de tomar os remédios. Então, assim, eu sempre fiz tudo muito certinho, assim, tudo que eles Que mandavam, bom. eu fazia. Então, que eu falava assim, não, eu vou sair dessa, né? E aí eu percebi que nesse caminho, nessa caminhada, as coisas não são lineares, né? Então tinha dia que eu estava melhor, tinha dia que eu estava pior, tinha dia que eu questionava se eu devia estar na faculdade mesmo. Então, assim, eu acho que é uma montanha-russa. Eu sempre digo que eu acho que doenças psiquiátricas são uma montanha-russa, porque ela fica subindo e descendo, assim, com uma rapidez, uma velocidade muito grande. Mas eu acho que foi muito importante. A terapia, eu sempre falo para todos os amigos, todo mundo que eu posso, ache um bom terapeuta e faça terapia, porque a terapia realmente salva, porque o que me salvou foi a terapia. Que assim, eu tinha as dificuldades, por exemplo, com estudos, ela foi me ajudando a achar o melhor método para eu estudar. Esses momentos de tristeza e dessa depressão profunda, que tinha gatilhos, eu comecei a achar os gatilhos, e aí, quando eu estava muito mal, começar a ter uma ação para não ficar, por exemplo, sozinha. Então, assim, quando eu via que eu estava muito deprimida, eu ia para casa de algum amigo vinha para minha casa, a gente ia, sei lá, assistir um filme no cinema, no shopping, no barzinho. Eu tentava Técnicas, né? e aí eu fui aprendendo, assim, para esses momentos muito ruins, assim, que eram perigosos, ter essa chave, e os momentos também que eu estava triste, que eu queria chorar, desabafar, também ficar na minha, aprender também a respeitar esses momentos, porque a gente também tem que acolher a nossa dor, a nossa solidão, né? Tem que saber também acolher. E aí, Que a gente não é uma máquina, né? Não produz, e tipo, a gente acha que não posso sentir isso. Não, gente, a gente sente. Agora eu acho engraçado que a gente quer sentir alegria, é, felicidade e tudo mais, mas não quer sentir a parte dos sentimentos vistos não como é uma ruins, máquina, né? né? Não é uma máquina. E aí eu vi que nesse processo, aí eu que eu falo, não sei se é o nosso cérebro que trabalha pra gente, sempre achar que existe uma vantagem ali, né? Pra gente não ficar tão triste. Mas eu realmente vejo que foi um crescimento muito grande, foi um amadurecimento muito grande ter vindo morar fora,
ter a depressão e tudo mais, eu vi que eu me tornei uma pessoa realmente, muito mais forte, muito mais resiliente. Hoje em dia não é qualquer coisa que me derruba, e eu consigo, assim, lidar muito melhor com as frustrações, assim, da vida, com os problemas. Eu acho que eu vejo que hoje em dia eu fico muito mais... Não é que eu sofro, assim, que eu não sofra, mas agora eu consigo, sei lá, transformar o sofrimento em ação, o que para mim é melhor. Por exemplo, igual eu disse ontem, teve uma parada cardiorrespiratória. A primeira vez que um paciente morreu na minha frente, eu só chorei, fiquei mal dias e tudo mais. E dessa vez, não, eu chorei na hora. Eu lembro que a gente tava fazendo massagem cardíaca, então sua muito, então juntou meu suor com lá. E fui embora, chorei, assim, fiquei triste, mas eu cheguei em casa e falei, o que eu posso melhorar? Na próxima, o que eu posso fazer de melhor? E catei o livro e fui revisar. Então, assim, transformar a dor numa ação que me faça melhor para a próxima, para cada dia eu ficar melhor. Mesmo que a gente não salve o paciente, porque tem paciente que não vai conseguir ser salvo mesmo, tem paciente que morreu. A gente tem que deixar ele ir. Mas, assim, saber que eu fiz 100% de tudo que eu poderia fazer, sabe? E eu vejo que o que me trouxe isso, essa resiliência, esse lance de transformar o sofrimento, transformar a dor numa coisa boa, numa coisa que possa melhorar a vida de alguém, foi a terapia que me trouxe isso. Total. Aqui nos comentários até chegou um comentário que o humor deprimido é saudável porque mobiliza. A depressão é desmobilizante, realmente. A depressão quer te tirar de campo, né? É tipo, não faz nada não mexe aí não. Não é por aí. Mas por isso tem que ser cuidado. E Cleriane, uma coisa, tem outro aspecto da sua trajetória que é muito legal. Exato, você não quer fazer nada. Não mova, Denis. Tem outro aspecto da sua... Acho que a gente tá com um delayzinho. Deixa eu ver aqui. Se volta. Acho que voltou. E tem esse outro aspecto que é do incentivo dos seus pais, assim. E aí é uma coisa que também tá no seu texto do Intercept, que você fala que, por exemplo, a sua mãe te informou de muita coisa, né? A questão você falou assim, pô, ela talvez não seja identificada como uma feminista, mas nos deu uma educação feminista, assim. E também a questão de oferecer... uma coisa que eu queria saber, como que foram esses anos que eles, tipo, entre aspas, te bancaram, porque eu imagino que vem um pouco de cobrança, de peso, né? Tipo, tem que arcar com essa responsabilidade, porque eles estão aqui cuidando dos meus estudos. E não é uma coisa simples, né? Acho que muita gente... Como que foi essa etapa? Então, os meus pais, eles são assim, eu falo... Sim. Pode mudar. Não, vai lá, que tá com o delay, eu fiquei... Você quer reformar? Não, pode ir lá, pode falar dos seus pais. Tá com essa delayzinho. É então, meus pais, eles são muito fofos, assim, eu não tenho, assim, como agradecer, porque eu tenho pais, assim, que eles realmente são pais, assim, meus pais, eles são, eu acho que eu sempre falo com eles que eles realmente abraçaram a maternidade, a paternidade. Eles não são aqueles pais de, beleza, eu tive um filho. Não, eles são assim, nós temos 4 filhos e a gente vai fazer tudo que puder para fazer a vida desses filhos mais felizes, sabe? Seja financeiro, seja emocional, seja em apoio. Então, assim, eles são assim com os 4, né? Nós somos 4, 2 irmãos, eu tenho 2 irmãos mais velhos e uma irmã mais nova. E eles sempre foram assim com todos, né? E aí, quando eu resolvi fazer, eles falaram, não tem problema, a gente tem como, né, te bancar, a gente tem como segurar a onda aí esses anos e vai realizar seu sonho. É o seu sonho. Sonho é sonho. Se a gente não pudesse te ajudar a realizar, igual tem muitos pais que não podem, tudo bem, mas a gente pode. Então vamos te ajudar. Pode ir que a gente tá aqui na retaguarda. E os meus irmãos também me apoiaram muito. A gente lá em casa também, meus irmãos, a gente é muito unido. A gente é um grupo, a gente brinca que nós somos os 3 mosqueteiros e aquele outro lá junto, porque a gente é muito unido. E aí ele mesmo, esqueci o nome. A gente é muito unido. Os 3 também me apoiaram, assim, a ponto dos meus irmãos comigo e me explicar. Então, assim, me levar para a prova, quantas vezes eles me levaram para a prova, ficava lá esperando. Então, eles são viajar comigo para prestar prova, então todo mundo é muito parceiro. Só que ficava, assim, essa cobrança, eles não cobravam, mas ficava essa de, meu Deus, eu estou aqui gastando
do dinheiro da minha família e, meu Deus, não passa e tudo mais. E mesmo assim, meus pais ficavam, calma, eu dava os meus surtos, né? A gente, tipo, meu Deus, tô gastando todo o dinheiro. Tipo, porque a gente não é rico, né? Porque existe uma diferença entre quem é rico e gastar o dinheiro dele não vai fazer diferença, né? O patrimônio dos pais, existe pessoas que trabalham para viver, né? E é o nosso caso. Então eu ficava pesando sobre isso, só que era o que meus pais falavam, sonho é sonho. Se a gente não pudesse ajudar, mas sonho é sonho. Então vai atrás, porque uma hora vai dar certo. Eles falaram, uma hora você vai ganhar o seu dinheiro, uma hora você vai ter o seu trabalho. E era o que eles falaram. Meu pai sempre fala, Claire, dinheiro é feito para fazer a gente mais feliz. Dinheiro não é feito. Meu pai é muito assim, desapegado, sabe? Dinheiro não é feito para a gente ficar acumulando e tudo mais. Dinheiro é feito para a gente, ele fala, pai os valores inverteram. A anticapitalista gente aí, ó. acha que a gente trabalha com dinheiro. Não, o dinheiro que tem que trabalhar para a gente. O dinheiro é feito para a gente ter conforto, para a gente poder realizar ações. Então, não se preocupa. Não, lá em casa todo mundo é muito assim. E aí foi passando os anos, aí eu passei na faculdade, já deu aquele alívio de tipo, pô, daqui 6 anos dá certo. E aí, conforme foram passando os anos, tiveram assim as dificuldades, porque tudo é muito caro. Fazer medicina é um curso muito caro, porque, por exemplo, eu tinha que morar fora, livros são caros, mesmo que você não compre os livros, mas se você for tirar xerox sai caro. Um estetoscópio, que é aquele que a gente ausculta, é R$ 700, sabe? Então, assim, eles falam, você tem que ter um bom currículo, aí você vai fazer estágio, você vai fazer congresso, tudo é muito caro, assim, tudo é muito custoso. Mas, assim, meus pais foram junto, abraçaram junto, tanto que eu fiz estágio nacional, estágio internacional, apresentei um monte de trabalho e tudo mais. Foi muito legal, assim, o crescimento também que eu tive com essas experiências, assim, também eu não tenho palavras, assim, para mensurar, porque foi muito bom, assim, conhecer novas culturas, novos lugares, aprender coisas, foi muito massa mesmo. E, assim, a gente vê que, sei lá, acho que nossos pais, quem já viveu mais é mais sábio, mesmo, não quer dizer que todo mundo é mais sábio, mas a pessoa que viveu mais, ela tem um pouco mais de experiência, né? Ela já passou por algumas coisas. Eu lembro que meus pais falavam, calma, o dinheiro vai vir. E aí, agora que eu tô trabalhando, o dinheiro está vindo. E aí eu fico assim, não precisava ter desesperado tanto. Dava pra ter Tipo, levado com agora eu mais tô calma. trabalhando, agora dá pra pagar as contas. Tipo. Aí, sabe assim, aqueles surtos que você olha assim e fala, que desnecessário. Tipo, sabe, que desnecessário, né? Não precisava disso. Ó, Foi eu isso. eu fiz umas contas aqui, eu acho que a gente tá com um delay de 5 segundos. Então eu vou ficar mais em silêncio para respeitar suas respostas. Agora eu tô em choque. Um estetoscópio é R$ 700 e costuma quebrar muito? Tem que trocar muito ou é de boa? Não, geralmente esse aí, carão, dura assim, a vida toda, assim, tem gente que tem desde a faculdade. Por exemplo, o meu, eu comprei no primeiro ano, eu tenho ele até hoje, assim, e ele tá perfeito. Se você olhar, fala Entendi. que é novo. E Entendi. não pretendo trocar. Entendi, Graças a ótimo. Deus, né? Porque já pensou? Não, pô, se tivesse trocado, sei lá, todo ano, já Tem seria um condição. terror. Porra. E uma coisa que eu tô pensando aqui, isso que você falou dos seus pais é muito legal, Oh, assim. Mas uma coisa que eu queria que você trouxesse, assim, qual que era a realidade da faculdade, assim? Porque aí eu fico imaginando que você ouvia outras histórias, né? Outros pais também, né? Pessoas com outras perspectivas. Você falou muito da pessoa que passa rápido, assim. Como que é uma sala? Eu queria que você descrevesse pra gente assim, como que é uma sala de aula de medicina? uhum. Tem gente muito rica? Como que isso afeta, sei lá, uma aula ou, sei lá, uma entrega de trabalho? Assim, os comportamentos. Tem gente que está mais perto da sua situação, ou até pessoas que fizeram uma trajetória mais longa, né? Ou que tem Oh, mais dificuldades financeiras. Que olha, você viu na faculdade? sim. Olha, a faculdade pública, né, principalmente com as cotas, eu acho assim, não deu uma mudança catastrófica, assim, grandona, mas assim, ter a cota fez com que assim as salas deixassem de ser só brancos. Por exemplo, Uhum. até a última sala, até a primeira sala de cota na minha faculdade, todas as outras eram só brancos. Então, assim,
há 6 anos, 7 anos atrás, que eu acho que foi mais ou menos instituída a cota aqui na minha faculdade, deve ter uns 8 anos, todo mundo era branco. Não tinha, era uma sala de 40 pessoas brancas. Não tinha uma pessoa indígena, não tinha uma pessoa negra, não tinha pessoas com deficiência, não tem até hoje pessoas trans. Então, assim, você vê que é assim, como se fosse é um homogêneo. Você pensa que você está, sei lá, na Noruega e não no Brasil, porque todo mundo é branco, louro, olhos claros, Engraçado, magro né? também, é importante de frisar que a ampla maioria também é magro, cis, hétero. Então, assim, é muito homogêneo. E aí, assim, com as cotas, deu uma mudada. Por exemplo, na minha sala já tinham 4 negros, não é uma grande diferença, mas antes não tinha nenhum. Então, tinham 4 negros, tinham pessoas de baixa renda, tinham pessoas LGBTQIA+. Então, assim, eram poucos, eram 3, 4 LGBTQI, eram 3, 4 negros, mas era uma diferença. Eram 3, 4 pessoas gordas, mas já tinha uma diferença. Então, eu vejo que, assim, era uma realidade muito diferente a ponto, assim, que tinha gente que tinha uma trajetória, mas a minha sala era até bem homogênea, tinha uma trajetória que já tinha feito faculdade, já tinha sido casado, mas o grande sonho era ser médico, então foi Voltou. fazer medicina, tentou, então tinha umas 3, 4 pessoas assim, mas tinha muita gente que passou direto, né, assim, 16, 17 anos, e você vê que, né, é aquilo, a pessoa é totalmente nova, não tem experiência ainda, e acha que, assim, sei lá, é fácil desse jeito, porque ele teve toda uma estrutura desde sempre para ter uma nota boa e conseguir passar, que é isso, é só querer, é só estudar que você passa, e não é assim. É força de vontade. É força de vontade. Trabalha enquanto eles dormem, enquanto eles dormem. É Nossa, bem hoje, assim. hoje, hoje eu Eu odeio acordei com essa uma frase. coisa. Não, hoje eu acordei com a frase no TikTok que era o cara falando assim, não, porque se você fizer uma conta, se você dormir 8 horas por dia, isso é, sei lá, não sei quantos quartos do seu dia, então você dormiu 20 anos. Ele faz uma conta lá, ele fala assim, Parça, tá, E, pô, aí você vai parça, viver eu preciso 40 anos dormir. com sono, sem dormir e com sono. Será que o que será que é pior? É bem isso. Então, assim, eu confesso que assim, foi uma faculdade, assim, tiveram partes muito boas, mas também tiveram muitas tretas, porque eu cheguei muito milituda, né? E você vê que o pessoal fala, Você não é era fácil. palestrinha? Não então, era um pouco, mas eu vejo que assim, quando, por exemplo, alguém falava algo absurdo, por exemplo, igual já teve professor que fala assim, ai, mulher é promíscua, Aí você ia pra mulher que cima, tem né? IST, aí assim, você via que a sala inteira se voltava contra você, você era perseguido, o professor fala frases racistas, você ia pra cima, você era perseguido, e eu vi que era pouquíssimas pessoas, ou quase nenhuma, que ficavam do meu lado, e quem ficava sofrendo e piorava a depressão, Era piorava a você. ansiedade, era eu. Então, eu vejo que, assim, eu respeito muito pessoas que continuam militando, continuam dando a cara a tapa, porque não é fácil. Porque você continua, o que todo mundo vê é você lá militando, falando, nossa, maravilhoso, lindíssima, falou tudo, mas ninguém vê toda a perseguição que você sofre depois daquilo, todo o impacto É, físico, o impacto emocional. tanto Chegou uma época de ninguém querer falar comigo, de eu ser isso. sozinha, de eu não ter amigo nenhum, de eu Não, ficar sozinha, as tanto que pessoas não querendo fazer grupo. aham, Tipo, isso é ruim. sim. Não, e tanto que eu usei essa palavra palestrinha de uma forma irônica, porque as pessoas fazem esse uso automático. Essa pessoa sempre que dá um problema, ela vem comentar, né? Aí usam o termo. E aí é muito louco, porque Sim, é muito isso que você falou. Tem uma parte de elogio, tipo, quando tiver a soma da questão, pô, não, essa pessoa lutou. Mas nessas 24 horas do dia, quando a pessoa até é taxada, tipo, não, a palestrinha, tudo ela milita, aí você vê essa solidão, né, da luta, né, que tipo assim, a exato. falta de E- um apoio, né. exato, era eu ali. E aí eu comecei a perceber isso e o impacto que causava, assim, no meu psicológico, no meu emocional, porque tinha muitos absurdos desse nível, assim, frases extremamente machistas, extremamente racistas, e tudo assim, é muito bem nesse velado do eu não sou racista, tenho até amigos negros, sabe? Tipo assim, ai, não, eu não sou machista, mas eu só acho que mulher tem que casar e ter filho, sabe? Esse tipo de coisa assim que é aquele negócio que não é velado, obviamente, mas a pessoa acha que é. E aí as outras pessoas ao lado concordam, que é o pior. Então você se vê muito sozinho. Então eu percebi que
para a minha saúde mental, e assim, que as pessoas não querem aprender. Quem estava disposto a aprender, tem gente que mudou muito a visão de pensamento, e hoje em dia a gente é amigo, conversa, eu fiz amizades, assim, com as meninas do meu grupo de internato maravilhosas. Por quê? Porque elas eram uma das poucas pessoas que estavam dispostas a ouvir, sabe? De eu falar as coisas sobre racismo e elas sentarem comigo e falar, eu quero ler, eu quero aprender, me manda vídeo, me manda livro, sabe? Então, nós ficamos muito amigas, porque eram pessoas que estavam dispostas, mas, assim, pouquíssimas, sei lá, nem 10%, vamos dizer, ali, do Saquei, grupo. saquei. Quando você... O que você acha, assim, por exemplo, eu sei que você também... Eu não sei quanto tempo que você tem, né, pra ver um BBB, assim, por exemplo. Mas se você estiver vendo, o que você acha desse comportamento? Porque a- que tá rolando, né? Assim, as pessoas perguntando coisas que nem fazem muito sentido para as pessoas negras da casa, por exemplo. Tipo, Esse, você já viu cenas parecidas na sua vida? minha vida inteira. Minha vida inteira é isso. Ai, deve chamar preto ou negro. Por que não pode chamar de preto ou negro? Não, mas por que negro não sei o quê? Mas por que, sabe? Era o tempo todo sendo wiki preto, o tempo todo. E eu vi que aquilo me cansava muito. O pessoal usa esse termo. E eu via que era muito Esse eu nunca cansativo, tinha ouvido. porque eu sou aquela pessoa que, não, beleza, você quer saber? Então, ó, toma aqui esse livro. Ou eu sei que as pessoas são preguiçosas, então eu dava, por exemplo, eu sempre mandava um vídeo do YouTube, eu até dava a referência de um livro, mas eu mandava vídeo do YouTube, páginas para seguir, e eu via que pouquíssimas pessoas seguiam. E aí passava um tempo, era a mesma pessoa perguntando as mesmas coisas. Então você vê que a pessoa lá não quer aprender mesmo. Porque quem quer aprender mesmo faz igual a Jade lá, que estava lá falando sobre privilégio branco, que falou que estudou. Cara, todo aquele povo que tá lá dentro, principalmente o pessoal do Andar camarote, sozinho um pouco, né? É. né? Todo mundo, principalmente pra galera ali do camarote, eles têm dinheiro e eles têm acesso a isso, gente. Não custa ele tirar uma hora do dia dele, sentar e ler um livro, ou ver uma palestra, ou, né? Então, assim, a pessoa chegar no meio de um programa nacional e falar que não sabe, que quer ensinar, é fazer aquele papel que um monte de pessoas negras já falaram. De, ai, tadinho desse fulano, ele tem que ser explicado, tem que ser ajudado, vamos pegar pela mão. O negócio de, né, sempre, homens brancos são sempre meninos, né? Homens negros já são bandidos, né? Essa frase que o menino de 14 anos, negro, já sabe o que é certo e errado e pode ir pra cadeia, né? Sim. Agora, o cara de 50 anos, 40 anos ainda é um menino, tá Tá fazendo lá merda, começando, pô. ainda é um menino. Então, assim, eu vejo que tem tinha muito disso, e aí até uma hora que eu cansei e falei assim, ai, não. E aí eu vi que eu diminuí. Acabou sendo até ruim eu diminuir, tipo, a militância. Eu comecei a fazer a militância nos lugares onde eu acho que vai ter custo efetivo, sabe? Então, assim, Aham. coletivos, instituições, outras pessoas negras e pessoas que queiram saber, igual essas minhas amigas e tudo mais. Mas hoje em dia, falar só, assim, para todo mundo sem critério, eu confesso que eu não tenho mais paciência. Não é nem paciência, porque eu acho que paciência ainda é uma coisa básica. Eu não tenho forças vitais mesmo. O pessoal brinca com eu falo, gente, eu não tenho força vital para ficar brigando, discutindo com quem vai virar para mim e falar, não, mas não é bem assim, sabe? Com base na minha, mas a minha opinião, amigo, sua opinião não me interessa. A gente tá falando de coisas reais, sabe? De pessoas querendo, igual já aconteceu, de me encurralarem na faculdade, falo assim, por que tem que existir cota? E eu falo assim, porque existe uma coisa chamada escravidão, 400 anos, assim, não sei se você se lembra. Básico. É básico. E aí a pessoa fala, não, mas foi há muito tempo, não importa. Que discussão Pô. você vai querer ter com uma pessoa dessa? Não, essa falta de informação, assim, sei lá, eu entendo em partes, porque, tipo assim, realmente a gente não tem dimensão do quanto que a escravidão fundou o Brasil, né? Tipo assim, isso não é ensinado. Só que, assim, Não. já tem um tempo que as pessoas estão batendo nessa tecla pra explicar. Então, tipo assim, cara, Uhum. será, tipo assim, já tá suficiente, ó, faltou, tá, mas agora assim, mano, já tem quem E o que me mata é a quem pessoa tá no pedir a jogo tá explicação. sabendo, pô. A pessoa Exato. pede para explicar, fala igual os caras lá do BBB. Ah, não, mas me explica, eu quero aprender. Aí você explica, não, mas eu não concordo. Não dá Porra, pra te ajudar, gente. não tem como. Cara, e acho que assim, acho que muita gente põe em dúvida, não, mas pô, aí vocês querem o quê?
eu acho que tá cada vez mais evidente que é uma tática, né? De cansaço. É, Vamos, é, é tipo o time batendo bola para cansar o outro. Não, vamos bater bola aqui que exato. os caras vão fraquejar uma hora. Vai abrir a defesa, né? É bem isso mesmo. Eu vejo que Isso também é uma tática. tá E ficando a feio, tática hein, de turma? continuar e continuar a tática de se fazer de coitadinho. Ai, ó, viu? Ninguém quer me explicar. Eu quero tanto aprender, nananã, sabe? Uhum. Também é uma tática, né? Clene, mudando de assunto, queria fazer perguntas assim, mais não mais filosóficas do que a gente estava discutindo, mas assim, mais abstratas, talvez seja Aham. a questão. Até porque a gente está falando de uma coisa muito real. Mas indo para esse campo, se você pudesse construir com esse aprendizado que você teve na sua vida, assim, da pessoa que veio, escolheu um sonho, foi atrás do sonho e está realizando o sonho. Assim, eu imagino que você gostaria que isso acontecesse para todas as pessoas possíveis, né? E se você pudesse construir uma coisa em todas as cidades do Brasil, assim, o que você construiria? Eu acho, nossa, pergunta boa. Nunca tinha parado para pensar Ou, nisso, mas ou, eu ou acho levar, que ou levasse uma ideia, assim, não precisa ser uma coisa física, tipo, eu quero escola. Então, não, você levar uma ideia, assim, que você gostaria que tivesse na vida de todo mundo. Talvez essa seja a pergunta melhor formulada. eu acho que eu acho que autoestima para acreditar nos seus sonhos, porque assim, é óbvio que a gente sabe que o entorno vai fazer muita diferença, né? Se você tem apoio, se você tem apoio familiar, financeiro e tudo mais. Mas eu vejo que a gente, infelizmente, vive numa sociedade, eu não sei se nos outros países são assim, mas aqui a gente não acredita nos nossos sonhos. Principalmente pessoas que não são da classe dominante, elas não acreditam no seu potencial, elas não acreditam nos seus sonhos, elas acham que aquilo é bobeira, ou aquilo não vai levar a nada, ou ai, bora trabalhar porque não vai levar a nada. Então eu acho que se eu pudesse, sei lá, levar a ideia, assim, sei lá, através de profissionais, não sei, psicólogos, terapeutas, assistente social, pessoas que a gente pudesse fazer um trabalho das pessoas acreditarem nos seus sonhos, porque eu acho que acreditar no sonho já é, sei lá, 30%. Eu acho que 50% o ambiente, o financeiro e tudo mais, mas eu acho que acreditar no nosso sonho é muito importante, porque a gente vê um monte de gente que tem dinheiro e não acredita no sonho, porque, sei lá, alguém disse que não vai dar certo. Uhum. E tem pessoas que não têm possibilidade nenhuma, né? E conseguiram. Não é fazendo papo de meritocracia, não, porque eu não acredito nisso. Mas eu acho que é muito importante a gente acreditar mesmo nos nossos sonhos. Porque, por exemplo, eu posso dizer que eu mesma não acreditei durante muito tempo. Eu tinha as bases ali, mas durante muito tempo eu achei que eu não fosse passar, que eu não fosse conseguir, mesmo tendo. Então, eu acho, e assim, a construção na terapia da minha autoestima, de eu acreditar que eu podia conseguir, eu vejo que hoje eu me tornei uma pessoa assim, foi o que você falou, através das dificuldades. Hoje eu sou uma pessoa que tem uma autoestima neste quesito muito boa. Por exemplo, hoje em dia eu vejo que, nossa, ainda bem que minha família não deixou eu desistir, ainda bem que eu mesma, sem autoestima nenhuma, não me deixei desistir, mesmo não acreditando, falando, isso não vai dar em nada, mas eu ia todo dia pro cursinho. Porque senão eu teria deixado de viver o meu grande sonho, sabe? Então, eu acho que fazer, principalmente as nossas crianças, a gente é talhado desde criança. Quantas crianças falam, eu quero ser cantor, né? Você não vai ser, não. Eu quero ser pintor, aí Não, você não dá dinheiro, você vai ser pobre a vida inteira. Por exemplo, o que eu mais escutava era, eu quero medicina, vai ser rico. Tipo, ninguém nunca virou, poucas pessoas viraram para mim e falaram, nossa, que legal, você vai ajudar a cuidar de pessoas, sabe? A maioria das pessoas Uhum. olham o financeiro e eu realmente eu não fui escolher, eu não escolhi medicina por conta de dinheiro. Eu escolhi porque era uma coisa que eu gostava muito e eu gosto muito, né? Porque outras profissões a gente sabe que, beleza, não podem não dar tanto dinheiro, mas, por exemplo, tem muitas profissões rentáveis. Eu sempre falo, gente, meus pais me sustentaram sendo professor e engenheiro. Então, assim, se langear Tem só gente. médico, não é bem assim. E eu vejo que as pessoas olham muito para isso. Pô, que resposta legal, porque aqui a gente, no telefone, a gente fala muito do cancelamento do sonho, né? Que é tipo assim, é essa sensação de tipo, não, vamos aceitar. É o que a gente falou lá no começo, pô, a pandemia é isso aí mesmo, não tem como pensar diferente, é se cuidar, porque e o bicho vai pegar mesmo. A gente vê essa constante. E quando você fala que dessa sua ideia, eu fico pensando,
pô, fazer médicos, né? A gente podia pensar numa medicina que cura essa doença nossa, que é não conseguir sonhar mais com nada, né? Então você podia estrear essa categoria aí, ó. É uma ideia aí, ó. A pessoa vai lá sem sonho na clínica e você fala, não, vou te curar aqui, pô. É uma doença, pô. Porque a gente vê assim, as pessoas, a gente está muito desiludido também. Eu sinto que foi o que você falou, não é? A gente não está só anestesiado com relação aos problemas do mundo, mas a gente também está muito iludido. As pessoas parece que a gente não tem mais o direito de sonhar, né? E eu nem tô falando de sonhos gigantes, assim, de você é o ganhador da Mega Sena. A gente não tem o direito de sonhar. Eu vejo que as pessoas falam, nossa, eu quero ter filho. Mas ter filho vai dar trabalho. Mas eu quero ter um cachorro. Mas cachorro, não sei o que vai morrer. Sabe? Tipo assim, eu não vou ter nada, gente. Sim, não, As pessoas estão talhando assim, muito as coisas. Total. E uma coisa que eu fico pensando assim, ser menos, não sei se cínico é a palavra, mas ter um momento que você seja menos realista, tipo assim, sabe, ter uma poesia na realidade, sabe, tipo, tirar um barato, tirar uma onda mesmo, assim, isso tá cada vez ficando mais, a gente tá ficando cada vez mais seco, não que seja ruim ser realista ou querer ser seco, sei lá, mas, pô, existem outras, ih, caramba, derrubaram a Clerene. Olha aí, ó. A gente foi militar pelo sonho e fomos censurados pela internet. Não vou ser atingido por isso. Silenciados, o chat fica louco com a situação. Que terror, né? Acho que Clerene tá voltando. Aí, Clerene, falamos demais, fomos até censurados. eu acho. Eu vou aproveitar que a gente chegou nessa conclusão e agora você está com a sua internet super lentinha aí, tá tendo esse delay. Eu vou aproveitar que também já deu a nossa hora e você tem que trabalhar. Então eu vou deixar você até dar uma descansada dentro do seu plantão que você precisa. Vou aproveitar só rapidinho para convidar os nossos ouvintes para serem apoiadores do Telefonemas, tá? Porque o Telefonemas é essa mídia independente que está aqui querendo reformular algumas coisas, trazer novas questões. E para a gente fazer essa missão só com o apoio do ouvinte, assim, eu acho que a gente está até buscando parceiros e pessoas que vão talvez patrocinar essa ideia. A gente sabe que é difícil, que é um lugar delicado, assim, para. Então, pô, quem vai ajudar a gente a construir isso cada vez mais, eu acho que é o ouvinte. E aí você fala, pô, mas aí vai deixar tudo na nossa mão? Acho que a resposta é outra, assim, a percepção é outra. Já que tá na mão dos ouvintes, isso está tão fragmentado que cada um precisa de ajudar com muito pouquinho. Então, R$2, R$5 lá no nosso apoio, você já está fazendo a diferença. Né? Eu sei que para muita gente isso é muito. Então, para essas pessoas eu até falo, não chega com grana, chega com compartilhamento, com uma divulgação, manda para alguém, para uma pessoa, não precisa mandar para uma galera, manda para uma pessoa, já fez a diferença. Agora, para quem tem uma graninha, eu fico pensando, pô, 2 e 5 talvez dê para você ajudar. E aí, a gente fragmentando isso, a gente vai conseguir ter esse suporte para continuar trabalhando. Então, tem essa forma de ajudar a gente que é pelo Apoia-se, e tem também essa QR Code aqui que eu tô apontando para ela, que é você mandar um pix pra gente rapidão ali, pô, ó, gostei do papo, tô mandando essa ajudinha aí. Para quem já tá no Apoia-se, eu quero agradecer muito, muito. Hoje eu vou agradecer, ó, deixa eu ver quem tá aqui na... Eu acho que eu estou esquecendo de anotar os nomes que eu já falei, então, mas hoje eu vou mandar um abraço pra Tatiane e pro Pedro Duarte, tá? Meu muito, muito obrigado a vocês dois e a todo mundo, aos nossos 30 e tantos apoiadores. Eu não sei qual que é o número atual. Tá por aí, 28, 30. Então, meu muito, muito obrigado quem já entendeu a nossa missão. De novo, meu convite, colabora com essa missão. E tô aqui acreditando no sonho. Tô seguindo o que a Cleirene falou. Eu acho que dá pra gente construir um espaço de comunicação e de informação diferente do que querem que a gente entenda, que é o possível. Cleirene, não é fácil, mas dá. Total. É possível. Cleirene, meu muito, muito obrigado por ter colado aqui, por ter vindo contar a sua história. Obrigado a vocês. Espero que tenha gostado também. Eu também gostei muito. Muito obrigada. Eu sempre fico muito,
como vou dizer, eu sempre fico muito emocionada, assim, quando eu sou convidada para as coisas, porque é o que você falou, a gente não. Como a gente não, eu não me vejo como uma blogueira e tudo mais, uma influência, quando alguém fala, me chama, me convida para alguma coisa, outras pessoas assistem, eu sempre fico muito feliz, assim. Eu acho que a gente. É nessas horas que eu falo, eu acho que eu sei. É esse tipo de atitude que faz com que eu continue na internet, porque a gente vê que a gente faz ajudas, micro mudanças ali, a gente ajuda um ao outro. Eu acho que isso é muito importante. A gente pegar as nossas Total, ideias, como você falou, a gente pegar os nossos sonhos ali e ir juntando todo mundo, porque né, sozinho a gente é fraco, juntando a gente consegue ter mais força. total. E como diria Raul Seixas, né? Sonho em conjunto é realidade. Obrigado, turma. E o Telefonemas volta aí a qualquer momento. Aquela coisa, né? Curte, compartilha, dependendo aí da rede social onde você estiver ouvindo a gente, seja na plataformas de áudio, YouTube, Twitch, cada uma tem os seus mecanismos. Utilize eles da melhor forma. Então dá like, comenta, dá estrelinha no Spotify. Se você tá na plataforma, você sabe como usar. Eu vou confiar no seu trabalho aí para ajudar a gente nelas. E é isso. A gente volta a qualquer momento com mais um papo nota 10 como esse. Então, até o próximo Telefonemas, turma. Brigadão. Valeu, Cleriane. Valeu, turma.